Você já se perguntou o que realmente acontece quando você apaga a luz e o mundo parece dormir? Porque, enquanto quase tudo desacelera, um caçador silencioso, de olhos enormes e visão quase sobrenatural, está acordando para começar o turno da noite. E não é nenhum monstro de filme de terror. É uma coruja. E a parte mais assustadora é, ela provavelmente já te viu, mesmo que você nunca tenha percebido a presença dela. Imagina isso. Você está voltando para casa à noite. Rua quase vazia. Aquele silêncio estranho no ar. De repente, um vulto passa por cima da sua cabeça sem emitir um único som. Nada de bater de asas audível, nada de ruído. Só um borrão escuro cruzando o céu. Se você piscou, perdeu. Essa é a assinatura de uma das caçadoras mais eficientes do planeta. E hoje você vai entrar no mundo secreto dessas criaturas. Um mundo onde o silêncio é a maior arma, onde a escuridão não é problema, onde um simples roedor se torna o protagonista de um filme de terror em tempo real. Mas antes de entender como elas caçam, tem uma pergunta que quase ninguém faz. Como é a vida de uma coruja quando ela não está perseguindo sua próxima refeição? Onde ela fica? O que ela faz? Ela só existe à noite? Ou será que a gente subestima completamente o quanto elas são discretas, estratégicas e adaptadas para sobreviver em um mundo cada vez mais dominado pelos humanos? Se você já associou coruja à sabedoria, mistério ou até presságio, fica comigo, porque a realidade é bem mais impressionante do que o mito. E mais para frente você vai descobrir um detalhe anatômico das corujas que é tão bizarro e parece coisa de ficção científica. Mas está aí, em qualquer coruja que você veja empoleirada num fio ou num galho. Antes disso, a gente precisa entrar no primeiro segredo da vida oculta dessas aves, onde elas se escondem quando ninguém está olhando. Corujas parecem criaturas da noite, mas a vida invisível delas começa muito antes do pôr do sol. Durante o dia, enquanto a maioria das pessoas está trabalhando, estudando ou rolando o feed do celular, as corujas estão em modo fantasma. Elas escolhem os pontos mais discretos possíveis, cavidades de árvores, fendas em rochas, estruturas abandonadas, telhados, torres, celeiros, até placas de trânsito ou antenas de energia, dependendo da espécie. O que elas procuram nesses lugares? Segurança e camuflagem. Muitas corujas têm penas com padrões que imitam troncos, folhas secas e até a textura da casca das árvores. Uma coruja das torres, por exemplo, pode passar o dia inteiro literalmente em cima de um galpão, e ninguém percebe. Algumas espécies ficam tão imóveis que parecem parte da árvore. Se um predador maior estiver por perto, como um gavião, a estratégia é simples: não se mexer. Elas confiam tanto na camuflagem que, em muitos casos, não precisam nem fugir. Mas se você acha que a vida diurna delas é só dormir, está enganado. Muitas corujas passam parte do dia regulando a temperatura do corpo, se limpando, arrumando as penas e principalmente observando o território. Sim, elas fazem uma espécie de vigilância antecipada. Elas memorizam rotas, identificam possíveis esconderijos, notam onde há movimento de presas. À distância, parecem relaxadas, mas na prática estão coletando dados para usar à noite. E se você ainda está comigo, aqui vai um detalhe curioso. Algumas espécies nem são totalmente noturnas. Algumas corujas são crepusculares, mais ativas no fim da tarde e no amanhecer. Outras até caçam um pouco de dia, quando a disponibilidade de presas compensa o risco. Isso significa que a imagem clássica da coruja 100% noturna não é tão absoluta assim. O que une todas é outra coisa. Elas são especialistas em aproveitar a hora em que a maioria dos concorrentes já saiu de cena. Mas tem um ponto pouco falado nessa história. Como uma coruja aprende a ser coruja? Ninguém nasce sabendo caçar no escuro. Então, o que acontece com os filhotes, naquele período meio desengonçado em que as asas ainda são curtas? Os olhos são enormes e o mundo é assustador. Essa fase revela outra parte da vida oculta delas que a maioria das pessoas nunca vê. Quando uma coruja nasce, ela parece tudo, menos um caçador respeitado. Com bolas de penugem, dependentes dos pais para absolutamente tudo. Os ninhos variam muito. Algumas espécies usam cavidades naturais em árvores, outras se instalam em falésias, algumas se beneficiam de ninhos abandonados de outros pássaros, e tem até coruja que nidifica no chão, escondida em vegetação baixa. Mas o padrão é o mesmo. O ninho é um porto seguro temporário, não um lar permanente. Nos primeiros dias, o trabalho dos pais é basicamente um delivery de comida sem pausa. Roedores,
insetos, pequenos pássaros, às vezes até répteis. Os filhotes recebem tudo pronto, sem esforço. Só que logo vem a transição mais crítica, a fase em que eles precisam sair do ninho, mesmo sem estar totalmente prontos para voar. Em muitas espécies, os jovens começam a explorar o entorno do ninho, pulando de galho em galho, meio desajeitados, caindo em arbustos, escalando de volta como podem. Nesse período, muitos filhotes são encontrados por humanos que acham que estão abandonados. Na maioria das vezes não estão. Os pais estão por perto, observando, alimentando discretamente e principalmente permitindo que o jovem aprenda o básico: se equilibrar, ficar quieto quando há perigo, escutar, perceber o movimento ao redor. É quase um treinamento militar em miniatura. E aí vem uma das partes mais interessantes: o aprendizado da caça. Antes de um jovem sair voando de madrugada como um profissional, ele passa por uma fase de ensaio. Ele ataca folhas secas que se mexem com o vento, persegue insetos, pratica mergulhos curtos, erra muitas vezes, acerta algumas. Os pais trazem presas vivas, mas parcialmente dominadas, para que o filhote treine o instinto de matar. Cruel para a presa, mas essencial para o caçador em formação. Se você está aqui até agora, presta atenção nisso. A taxa de mortalidade dos jovens é alta. Muitos nunca chegam à vida adulta. Falta de comida, predadores, carros, construções humanas, fios, venenos para rato. A vida oculta das corujas, antes de se tornar esse espetáculo de precisão noturna, passa por um funil brutal. E é justamente por isso que as adaptações que elas desenvolveram ao longo da evolução são tão extremas. A natureza não tem pena de quem não se adapta. E é nessas adaptações que a vida noturna dessas aves começa a ficar quase sobrenatural. Porque não basta ver no escuro. É preciso ver melhor, ouvir melhor, mover melhor e ainda por cima não ser detectado. E aqui, a gente entra em uma das combinações anatômicas mais fascinantes do reino animal. A primeira coisa que chama a atenção numa coruja são os olhos. Eles não são redondos como os nossos. Eles são mais alongados, quase como tubos encaixados no crânio. Isso permite que entrem mais luz e detalhes, algo essencial em ambientes de baixa luminosidade. Mas tem um preço. Os olhos das corujas praticamente não se mexem dentro da órbita. Elas não olham para os lados como a gente. Por isso, precisam girar a cabeça. E é aqui que entra um dos fatos mais marcantes. Elas conseguem girar a cabeça até cerca de 270 graus. Não é que a cabeça dê a volta completa, mas é quase. Como isso é possível sem romper vasos sanguíneos e sem desmaiar? O pescoço delas tem o dobro de vértebras cervicais que o nosso. Enquanto nós temos 7, muitas corujas têm 14. Além disso, os vasos sanguíneos são estruturados de um jeito que permite redistribuir o fluxo mesmo com a torção. É um truque anatômico que parece glitch de videogame, mas é pura biologia. Mas isso é só o começo. Se você ainda está comigo, agora chega a parte mais surpreendente: as orelhas das corujas. Em muitas espécies, as orelhas não são simétricas. Uma é posicionada mais alta que a outra. Isso significa que o som chega em momentos ligeiramente diferentes em cada ouvido. A diferença é mínima, mas o cérebro da coruja consegue usar isso para localizar com precisão absurda a origem do som, tanto na horizontal quanto na vertical. Em resumo, elas fazem uma espécie de triangulação auditiva em tempo real. Imagina tentar pegar um rato que está escondido embaixo da neve no meio da noite sem vê-lo. Algumas corujas conseguem fazer isso. Elas escutam o movimento sob a superfície, calculam o ponto exato e mergulham, atravessando a camada de neve com as garras. Para nós, parece mágica. Para elas, é só terça-feira. E tem mais: o disco facial, aquelas penas ao redor dos olhos que formam um rosto bem marcado. Não é só estético. Ele funciona como uma antena parabólica, canalizando o som para as orelhas. É como se cada coruja carregasse um radar biológico no rosto. Visão noturna mais audição ultrafina. Esse combo é o que transforma a noite no palco perfeito para a performance delas. Mas de nada adiantaria enxergar e ouvir tão bem se, na hora de atacar, elas fossem barulhentas. Aí, a caça teria tempo de fugir. E é aí que entra uma das técnicas mais refinadas e pouco comentadas dessa vida oculta: o silêncio das asas. Quando a maioria das aves voa, você escuta o bater de asas, o atrito do ar, aquele sopro rítmico. Com a coruja, isso praticamente desaparece. E não é por acaso. As penas das asas têm bordas serrilhadas.
como se fossem uma espécie de pente fino. Isso quebra o fluxo de ar em pequenas correntes, reduzindo drasticamente o ruído. Além disso, as penas do corpo são mais macias, o que também ajuda a absorver som. O resultado é que a coruja pode bater as asas bem perto de uma presa sem ser percebida. Imagina um avião que voa quase sem fazer barulho. Essa é a vantagem competitiva da coruja no turno da noite. A presa não ouve a aproximação. Quando percebe, geralmente já é tarde demais. E aqui entra um detalhe que quase ninguém liga com o tema da caça noturna: o peso. Corujas não são tão pesadas quanto parecem. Suas penas são volumosas. O corpo é relativamente leve, e isso, combinado com o formato das asas, permite um voo controlado, lento, manobrável, ótimo para voar entre galhos, atravessar ambientes densos e reduzir ao máximo qualquer turbulência sonora. Se você ainda está comigo, pensa na sincronia de tudo isso. Elas ficam empoleiradas, silenciosas, escutando, de repente, um ruído sutil, um pequeno movimento no chão. A cabeça gira. O foco ajusta. Uma ou duas batidas de asa. Talvez um plano de voo curto. E então, um mergulho final, certeiro. Todas essas adaptações, da ponta das penas à forma da cabeça, foram moldadas exclusivamente para esse momento. O ataque. Mas como exatamente acontece esse ataque? Será que corujas só esperam, atacam e pronto? Ou existe uma estratégia mais refinada, quase como um plano de guerra, dependendo do tipo de presa, do ambiente e até da fase da lua? A vida noturna de uma coruja gira em torno de uma coisa: eficiência energética. Caçar gasta energia. Então, quanto melhor o plano, menor o gasto e maior o retorno. Algumas espécies preferem caçadas de espera. Elas se posicionam em um ponto elevado, como um galho, uma cerca, um poste, e observam o terreno. Quando detectam um movimento promissor, atacam. Outras são mais patrulheiras. Elas voam a baixa altura, vasculhando o campo, o pasto, o mato, como se estivessem escaneando o chão. Elas alternam momentos em que param, escutam e depois continuam. Em áreas abertas, essa estratégia compensa. Em florestas densas, a abordagem muda. Aí, elas precisam ser ainda mais precisas, calculando o caminho entre os galhos, evitando obstáculos invisíveis no escuro. E tem ainda as variações por dieta. Algumas corujas focam em roedores, outras atacam pequenos pássaros dormindo em galhos. Algumas pegam insetos em pleno voo. Tem coruja especializada em pescar, mergulhando à beira de rios e lagos. Em todos os casos, o padrão é o mesmo: aproximar-se sem ser vista, atacar em um ângulo que minimize a reação da presa e, sempre que possível, matar rápido. Se você está aqui, presta atenção agora na arma final: as garras. As patas das corujas são extremamente fortes. Quando elas fecham as garras sobre uma presa, a pressão pode ser suficiente para imobilizar e matar por esmagamento. Em muitas espécies, um dos dedos pode girar para trás ou para frente, mudando a configuração de apreensão, o que aumenta a eficiência em diferentes tipos de superfícies. Depois do ataque, vem a logística. Dependendo do tamanho da presa, a coruja pode comer ali mesmo ou levar para um local seguro, talvez até para o ninho. Se tiver filhotes, elas comem praticamente tudo: carne, órgãos, até ossos menores. O que não é digerido, como pelos e ossos maiores, é comprimido no estômago em forma de pelotas, que elas regurgitam depois. Se você já viu aquelas pequenas bolas secas embaixo de árvores ou estruturas onde corujas passam a noite, são registros da dieta delas. É quase um arquivo biológico da rotina de caça. Mas tem uma coisa que ainda não falamos: a influência da luz. A lua cheia, por exemplo, pode mudar completamente o jogo. Em noites muito claras, algumas presas ficam mais cautelosas, porque se sentem mais expostas. Algumas corujas ajustam seu comportamento, caçando mais cedo, mais tarde ou buscando áreas mais sombreadas. É um xadrez invisível jogado entre caçadores e presas, regulado pela luz do céu. E já que a gente falou em xadrez, tem outra peça que pouca gente considera nesse tabuleiro: o impacto dos humanos. Porque a vida oculta das corujas já não é tão oculta assim quando se leva em conta ruas iluminadas, venenos, ruídos urbanos, construções e mudanças de habitat. Se você ainda está comigo, agora vem um ponto que mistura biologia com responsabilidade. Corujas são incrivelmente adaptáveis. Algumas espécies se acostumaram a viver perto de fazendas, cidades pequenas, até em áreas urbanas. Elas aproveitam silos, celeiros, galpões, prédios antigos, espaços sob telhados. Por quê?
porque onde tem gente, geralmente tem lixo. Onde tem lixo, tem roedores. E onde tem roedores, tem oportunidade de caça. Mas essa aproximação tem um custo. Uma das maiores ameaças hoje para corujas não é um predador natural, e sim venenos usados para controlar ratos. O roedor come o veneno, fica lento, vulnerável. A coruja vê uma presa fácil, caça, se alimenta e acaba absorvendo o mesmo veneno, muitas vezes morrendo em consequência disso. É um efeito cascata que muita gente nem imagina. Além disso, temos colisões com veículos. Corujas que caçam à beira de estradas, atraídas por roedores que cruzam o asfalto, acabam acertando o para-brisa de carros em alta velocidade. Luzes fortes podem desorientar. Estruturas como fios de alta tensão também representam risco. Em áreas rurais, queimadas e desmatamento, eliminam pontos tradicionais de descanso e reprodução. Tem uma coisa que parece inocente, mas não é: a perturbação nos ninhos. Quando pessoas descobrem um ninho de coruja, muitas vezes querem se aproximar, tirar fotos, mostrar para amigos. Só que isso pode estressar os pais, que podem abandonar o local ou passar a defender o ninho com agressividade, o que aumenta o risco de conflito. A vida oculta delas depende justamente de uma coisa que a gente tende a não respeitar muito: o direito de ficar invisível. Por outro lado, corujas também são grandes aliadas humanas. Em muitas áreas agrícolas, um único casal de corujas pode consumir centenas, às vezes milhares de roedores por ano. Isso reduz danos em plantações sem necessidade de venenos químicos. Em alguns lugares, produtores rurais instalam caixas-ninho para atrair corujas das torres. Por exemplo, como controle biológico de pragas. Um pacto silencioso, eles oferecem abrigo, elas oferecem serviço de extermínio natural. Se você está aqui até agora, percebe que essas aves ocupam uma posição delicada. Ao mesmo tempo em que se beneficiam de oportunidades criadas pelos humanos, sofrem com os efeitos colaterais disso, e é aqui que entra o clímax da nossa história, uma revelação sobre como a presença de corujas altera a própria paisagem da noite. Mesmo sem ninguém ver, uma influência que vai muito além do caçar ratos. Quando uma espécie de predador eficiente como a coruja está presente em um ecossistema, ela muda o comportamento de praticamente todo mundo abaixo dela na cadeia alimentar. Roedores se movimentam menos em áreas abertas, saem em horários diferentes, escolhem rotas alternativas. Pequenos pássaros ajustam locais de descanso, até insetos podem ser afetados indiretamente. O simples fato de a coruja existir modifica o padrão de atividade ao redor. Esse efeito tem um nome: paisagem do medo. Não é só o que é comido que importa, é o medo constante de ser comido. Em ambientes onde as corujas são abundantes, os roedores pensam duas vezes antes de atravessar um campo aberto à noite. Eles preferem os cantos, as sombras, as áreas com mais cobertura. Isso, por sua vez, afeta as plantas, porque os roedores passam a consumir mais sementes em certos pontos e menos em outros. Vegetação muda, dinâmica de crescimento muda. Em outras palavras, a coruja, caçando silenciosamente madrugada após madrugada, está moldando a floresta, o campo, a beira do rio, mesmo que a gente nunca veja diretamente. E isso é uma parte profunda da vida oculta delas. A função ecológica invisível que exercem, elas não são só personagens enigmáticos da noite. Elas são engenheiras discretas do equilíbrio natural. E lembra que no começo eu falei que ia te contar um detalhe anatômico tão estranho que parece ficção científica? Agora chegou essa parte. Além dos olhos tubulares, do pescoço giratório e das orelhas assimétricas, muitas corujas têm algo ainda mais peculiar: um anel ósseo ao redor de cada olho, chamado de anel esclerótico. É como se o olho estivesse encaixado em uma moldura rígida, que ajuda a mantê-lo estável e otimizado para captar luz. Isso é tão diferente do que a gente está acostumado que, em alguns fósseis, esses anéis são usados para estimar se uma espécie extinta era diurna ou noturna. Junta isso com a capacidade de girar a cabeça quase ao contrário, de ouvir um rato embaixo da neve, de voar sem fazer barulho, de enxergar em luz mínima, de moldar o comportamento de outras espécies. E você percebe, a vida oculta das corujas é um pacote de adaptações extremas, todas organizadas em função de uma coisa só: caçar com eficiência máxima quando a maioria dos outros predadores está dormindo. Se você ainda está comigo, isso já diz muito sobre o motivo de tanta mitologia em torno delas. Em várias culturas, corujas foram vistas como mensageiras, guardiãs da noite, símbolos de sabedoria ou azar. Mas a verdade
é que por trás de todas essas crenças, o que existia era uma coisa simples. Pessoas tentando entender por que esses animais apareciam do nada, olhavam fixamente, sumiam de novo e deixavam pouquíssimos rastros. Agora que você conhece um pouco mais da vida oculta delas, a próxima vez que você ouvir um pio distante de madrugada ou notar uma silhueta imóvel num fio ou numa árvore, talvez você veja a cena de outro jeito. Ali não está só um bicho estranho da noite. Está uma máquina biológica de altíssima performance, afinada durante milhões de anos para dominar o turno mais desafiador do dia. Então, da próxima vez que você caminhar à noite, levanta o olhar. Observa os postes, os fios, as copas das árvores. Talvez tenha uma coruja ali, quieta, te observando com aqueles olhos enormes, analisando o ambiente, pronta para o próximo ataque silenciosa. Você provavelmente vai passar e nem notar, mas ela vai registrar tudo. Se esse mergulho na vida secreta das corujas e nos hábitos noturnos de caça delas te fez enxergar a noite com outros olhos, transforma esse conhecimento em ação. Comenta qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que ama animais e natureza, e se quiser continuar explorando o lado oculto do mundo natural, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Enquanto isso, lembra de uma coisa: quando a cidade dorme, a natureza não desliga. Alguns dos seus protagonistas mais incríveis só estão começando o expediente.